Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos. Quero também pedir a todos, neste momento, para espalharem o programa Palavra Viva. Esse programa tem o objetivo de trazer no coração de cada pessoa o Evangelho de Jesus. Iniciemos esse momento de oração, de reflexão da palavra, saudando a Santíssima Trindade, rezando de maneira especial pela vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vejam bem, o Evangelho de hoje para nós. Temos aqui 2 situações importantes, 2 situações que podem acontecer também conosco. A primeira, Pedro faz uma profissão de fé a Jesus. Diante da pergunta de Jesus, diante da pergunta que Jesus fez, quem dizem os homens que eu sou? Várias respostas, mas Pedro respondeu: tu és o Messias. Tu és o Messias. Pedro, ele nesse momento responde muito bem. Ele professa a fé. Tu és o Messias. Tu és o Messias de Deus, o Filho de Deus. Maravilha! Mas, no segundo momento, Pedro
repreende Jesus. Porque Jesus estava explicando, falando o que iria acontecer com ele. A sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. E nesse momento Pedro começou a repreendê-lo. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Ou seja, aqui ele não tinha entendido todo o sofrimento de Jesus, a sua entrega, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e assim por diante. Irmãos, irmãs, não basta somente reconhecer Jesus como Filho de Deus. Não basta somente crer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem poder, mas é preciso entendê-lo. Ou melhor, é preciso entender que Jesus veio para nos salvar. É preciso entender a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e aprender ao mesmo tempo com Ele. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça de professar, sim, a nossa fé. Peçamos a graça de reconhecer Jesus, sempre. Peçamos a graça de também entender, de compreender e de viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Agindo assim, com certeza, não estaremos pensando como os homens, mas pensando como Deus quer. Assim seja. Recebam todos agora a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vocês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.